Porque o auxílio, quem tem direito ao auxílio por incapacidade temporária é quem está incapacitado para a sua atividade habitual, né, ou profissão. E nesse caso, é diferente de doença. E o INSS oficializou isso. Inclusive, a própria legislação hoje já prevê a existência de perícia presencial, que já existia, a telemedicina, que é aquela perícia feita através de uma videoconferência com o perito médico, e também a análise documental da incapacidade, né? Tanto a capacidade permanente como também a incapacidade temporária, ela pode ser avaliada através do documento médico. Elas estão sendo agora solicitadas pelo INSS no momento do protocolo de benefício por incapacidade, né? Você tem que ter a data que sentiu os sintomas, descrever os sintomas, né? Descrever qual é a atividade que aquele segurado habitualmente ele exerce e descrever de forma clara o que ele faz nessa atividade, que é justamente para o médico perito fazer a avaliação com base no documento médico que você está enviando, que aquele segurado está enviando pelo INSS. Tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário, porque o segurado ele não tem o conhecimento do preenchimento via teste médico, quer dizer, colocar atividade, descrever as atividades de forma correta. Então não tem como ele fazer isso, não tem como ele organizar essa documentação. Então cada vez mais a necessidade de procurar um advogado. O INSS, professor, ele quer ser convencido, né? Ou seja, quando você pede um benefício do INSS, o INSS quer que você convença ele que aquela pessoa possui o direito. E nós recebemos hoje no Acad Prevcast Dr. Cleiton Welker, diretor jurídico da Carvalho Advocacia, trabalhou no INSS durante 17 anos e trabalha aqui com a gente. Eu trabalhei na época com ele também como gerente do INSS. A gente vai falar sobre a TestMed. É um caminho sem volta, Cleiton, a TestMed. É um caminho sem volta, professor. É uma nova modalidade de avaliação médica que o INSS está implementando. Já faz uns anos que o INSS vem implementando essa forma de avaliação pericial e agora não tem mais volta. A tendência é só aperfeiçoar. E aí diz que ele vai tratar hoje dos aperfeiçoamentos do sistema do meu INSS para protocolo desses pedidos de benefício por incapacidade com documento médico. Eu lembro que até há pouco tempo, até 2023, ali o INSS dava a opção do segurado ou agendar uma perícia presencial ou enviar o atestado. Mas agora não tem mais isso, né? Não tem mais isso. A portaria número 13, que atualizou as novas regras do TestMed, ela não permite mais fazer essa opção pela perícia presencial. A perícia presencial ela só vai ocorrer na medida em que for haver 3 indeferimentos através de documento médico. Aí, obrigatoriamente, aquele segurado, quando ele protocolar um pedido de benefício por incapacidade, ele vai ter que ser remetido para uma perícia presencial. Ou se ele receber por mais de 90 dias, via TestMed, né? Aí a próxima já é perícia presencial. Já é perícia presencial. Pela regra da portaria número 13, aí já é perícia presencial. Então, os primeiros pedidos de benefício por incapacidade, eles são feitos e avaliados a partir de documento médico, atestado médico, exame que é enviado através pelo meu INSS. Aí, após o recebimento desse benefício, com prazo máximo até 90 dias, aí o próximo pedido vai ser redirecionado para a perícia presencial. Ou então, no caso de 3 indeferimentos seguidos de benefício através de análise de documento médico. Eu lembro bem que quando foi criado a TestMed, lá na pandemia, naquela época lá, 2020, o INSS abriu essa possibilidade, porque as agências estavam todas fechadas devido à pandemia, e aí o segurado enviava o atestado médico e o benefício era concedido, certo? Não tinha como indeferir. Se fosse para indeferir, teria que marcar uma perícia presencial. Isso durou por muito tempo. Não tinha como indeferir via TestMed. Agora mudou. Com a portaria número 13, também tem um indeferimento, inclusive agora já pode judicializar, não é isso? Justamente, professor. O embrião do TestMed foi nas ações públicas que o Ministério Público Federal vinha protocolando durante vários anos. Inclusive, na época que a gente era servidor do INSS, já existia em vários estados da federação, inclusive na agência hoje, o escritório fica parte aqui, que é São Raimundo Nonato, existia uma ação civil pública, determinando que o INSS, devido à grande diferença do protocolo até a data da realização da perícia presencial, analisasse esse pedido através de documento médico. Então, nasceu aí dessas ações civil pública e o judiciário começou a determinar que o INSS avaliasse através de documento médico devido à escassez, inclusive, de perito médico. E o INSS oficializou isso. Inclusive, a própria legislação hoje já prevê a existência de perícia presencial, que já existia, a telemedicina, que é aquela perícia feita através de uma videoconferência com o perito médico, e também a análise documental da incapacidade, né? Tanto a capacidade permanente como também a capacidade
temporária, ela pode ser avaliada através de documento médico. Exatamente. Inclusive, mudou recentemente a operacionalização do Ateste Médio no sistema do INSS, que antes ele pedia aqui somente data do início dos sintomas e descreva os sintomas. Estava incompleto. Agora não, agora eles incluíram a questão da profissão ou atividade habitual e descrever as atividades que a pessoa realiza no trabalho, não é isso? Isso mesmo. Antes da portaria número 13, não existia nem essa parte de informar a data do início dos sintomas ou então descrever os sintomas. Não tinha essa parte no momento do protocolo do meu INSS. Somente enviar o atestado, enviar o RG, era obrigatório, e no caso também a documentação que comprova o vínculo com a Previdência, como segurado especial, declaração, documento de atividade rural. Só precisava fazer isso, não informava data de início de sintomas, nem descrevia os sintomas do segurado. A análise era administrativa, então se o atestado médico estivesse conforme o que tinha nas normas internas do INSS, ou seja, tivesse lá o nome do segurado, tivesse a descrição da doença, a CID, tivesse a assinatura do médico ou do odontólogo também, e tivesse o período de afastamento, né, o período de repouso no atestado médico, ele era julgado conforme a norma interna do INSS, conforme a portaria, e era concedido o benefício. Hoje, como há uma análise, como há um laudo médico a ser feito, então o INSS ele passou a exigir algumas informações para que o perito médico que faça esse laudo, ele possa fazer o laudo dele, como por exemplo, qual foi a data que aquele segurado começou a sentir os sintomas, quais os sintomas que aquele segurado ele tem relativo àquela doença, aquela CID que ele possui, não é? E também agora o INSS passou a exigir também a atividade, ou seja, qual atividade aquele segurado exerce, não é? E que se descreva também o que ele faz nessa atividade. Por quê? Porque essas informações, eles estão no laudo médico do INSS, aquele laudo pericial. Quando você imprime lá no meu INSS e puxa aquele laudo pericial... E esse laudo, inclusive esse laudo, quando era perícia presencial, sempre existiu. Sempre existiu. Lá no meu INSS. Isso. O segurado, o advogado poderia baixar, mas quando era por análise documental, não tinha. Não tinha. Tanto que e agora tem. Os benefícios que foram concedidos com análise documental, você pode tentar baixar o laudo pelo meu INSS, que não consegue, porque não tinha o laudo, não é? Então, essas informações, elas são importantes para que seja feito o enquadramento da CID, ou seja, da doença, dos sintomas, da incapacidade, com a atividade a qual aquele segurado habitualmente exerce. Porque a avaliação do benefício por incapacidade, segundo a Lei 8.213, ela é feita baseado na atividade habitual a qual o segurado exerce, o trabalho que ele exerce, uma atividade habitual, por exemplo. Se é uma dona de casa, que é um contribuinte facultativo, né? A avaliação é feita baseada na atividade que ele exerce em casa. Preponderante, né? Preponderante, dentro de casa. Então, é feita dessa forma. Então, por isso que essas informações, elas estão sendo agora solicitadas pelo INSS no momento do protocolo de um benefício por incapacidade. Né? Você tem que ter a data que sentiu os sintomas, descrever os sintomas, né? Descrever qual é a atividade que aquele segurado habitualmente ele exerce, e descrever de forma clara o que ele faz nessa atividade, que é justamente para o médico perito fazer a avaliação com base no documento médico que você está enviando, que aquele segurado está enviando pelo INSS. Então tem que ter o máximo de cuidado agora, cautela em relação ao protocolo do auxílio por incapacidade temporária via Ateste Médio. Na hora do envio tem que preencher todas aquelas informações e aí é importante sempre, a gente está falando sobre isso e o advogado previdenciarista que está aqui nos assistindo, ouvindo também, ele mencionar nas redes sociais que tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Porque o segurado ele não tem o conhecimento do preenchimento via Ateste Médio. Quer dizer, colocar atividade, descrever as atividades de forma correta. Então não tem como ele fazer isso, não tem como ele organizar essa documentação. Então cada vez mais a necessidade de procurar um advogado. Muito mais, porque agora muito da concessão do benefício vai depender daquela informação que você está repassando para o INSS. Não é só preencher de qualquer jeito. Não é preencher só de qualquer jeito. Antes, o protocolo, quando era feito diretamente nas agências do INSS, o segurado tinha um contato com o servidor, ele só recebia a documentação e o servidor fazia todo esse serviço no sistema do INSS. Atualmente, os protocolos de benefícios no INSS ele é feito de forma online, ou seja, através da internet. Então, se você preenche um requerimento de forma equivocada, você tem um prejuízo. Você perde aquele requerimento. Né? Você vai preencher, por exemplo, um benefício por incapacidade, eu já vi fazer isso, né? E no momento de informar
que estava afastado da atividade, tem um campozinho que você informa que está ou não afastado da atividade durante aquele período de repouso, você informa que não estava afastado. Aí o benefício é indeferido e, inclusive, indeferido de forma automática, não é? No momento que você protocola um benefício por incapacidade, você não descreve a sua atividade de forma correta, o perito deixa de lhe enquadrar a sua atividade habitual naquela CID que você possui. Porque, às vezes, um problema de saúde que uma pessoa enfrenta e exerce uma atividade, por exemplo, atividade de secretaria, é diferente da avaliação de um, por exemplo, um pedreiro. Uma incapacidade para uma atividade habitual é uma coisa e para outra atividade habitual é outra coisa, né? Muito diferente. Porque o auxílio, quem tem direito ao auxílio por incapacidade temporária é quem está incapacitado para a sua atividade habitual, né? Ou profissão. E nesse caso, é diferente de doença. Muitas vezes você está doente, mas não está incapaz para o trabalho. Justamente. Tem que deixar isso bem claro. Isso, professor. Inclusive, acaba tendo alguns equívocos, como, por exemplo, você perdeu a injeção de carência. Se não informou durante aquele requerimento, aquela incapacidade ele foi motivado por um acidente. Sim. E você tem que informar isso no momento do requerimento. Aí acaba o perito não incluindo no laudo dele que é isento de carência, se for um acidente de qualquer natureza, ou do trabalho fora dele, e você acaba perdendo aquela injeção de carência. Então, por isso que é interessante um profissional ele fazer esse requerimento, porque ele vai prestar atenção lá no laudo, vai prestar atenção na circunstância que houve aquela incapacidade, vai olhar o CNIS do segurado, ele vai avaliar o requerimento qualidade todo, segurado, qualidade carência. segurado, carência, tudo, para demonstrar para o INSS que aquela pessoa possui direito àquele benefício. O INSS, professor, ele quer ser convencido. Sim. Né? Ou seja, quando você pede um benefício do INSS, o INSS quer que você convença ele que aquela pessoa possui o direito. Né? O INSS dá os meios de solicitar o benefício e o INSS espera ser convencido que aquele segurado ele tem direito a receber aquele benefício. Então, você convence o INSS, protocolando de forma correta, enviando a documentação de forma correta, ordenada, não é? A documentação certa, sem encher o meu INSS de documento que não vai servir para avaliar. Né? Às vezes você junta lá no meu INSS para demonstrar incapacidade, receita médica, quando na realidade você precisa de um atestado de um exame. Né? Então, assim, tem que ficar atento ao protocolo, porque inclusive agora, se você protocola o benefício indeferido, você tem um período ainda para reprotocolar esse pedido, 30 dias. Então, isso é um prejuízo que aquele segurado, no momento mais difícil dele, que é justamente a incapacidade, ele não vai ficar sem receber um pagamento. E essa questão, Cleiton, quais são as dicas práticas, assim, hoje, do advogado protocolar o benefício? Por exemplo, eu sempre falo que o atestado ou laudo manuscrito é um grande erro, porque muitas vezes a letra está ilegível, o perito federal, ele não consegue identificar o que está escrito ali, mal feito, incompleto, não tem CID, não tem nome, ou seja, se não alcançar nem os requisitos da portaria, já morreu o processo no começo. Porque o atestado ele tem que ser legível, né? Atestado, de preferência, ele tem que ser um atestado impresso, manuscrito, eu não recomendo, de forma alguma, não recomendo. Mandar atestado manuscrito. 2, 3 linhas ali. Isso, não tem condição, incompleto. Porque na realidade, atualmente, já não é mais uma análise administrativa só dos requisitos do atestado, é uma análise pericial. Então, o interessante é que você manda um atestado de forma que tenha letra legível, que descreva de forma correta. Contar toda a história. Né? Isso, o histórico ali da incapacidade. Muito bem. Descrever a incapacidade, a CID, tem que ter a CID lá da doença, não é? A assinatura do médico, a CRM do médico, a data também, o período de afastamento, nem que seja por prazo indeterminado, a data de emissão daquele atestado médico. E a dica prática que eu recomendo, professor Vitor, é que também, junto com esse atestado médico, o advogado ele junta também os exames que o médico perito se baseou para emitir aquele atestado. Porque agora já não é uma análise administrativa, é uma análise pericial. Então, se você está mandando, por exemplo, que o seu cliente ele tem um problema ortopédico, né, ele fez uma ressonância magnética, fez uma tomografia, algo, você junta junto com o atestado médico para comprovar aquela incapacidade. Então, a dica prática que eu dou em relação aos pedidos por incapacidade atualmente, com essa mudança com a portaria número 13, é que se faça esse requerimento e que junto com esse atestado médico também os exames médicos correspondentes. Tem algumas CIDs, ou algumas, por exemplo, se for cirurgia, ou então algum acidente que teve a pessoa teve alguma fratura grave, então a CID já não precisa tanto, mas você ficar atento a isso, para que quando você for demonstrar incapacidade, você mostre com a documentação toda que realmente aquele segurado está incapaz para trabalhar. Cleiton,
Quando saiu agora o bloqueio, o INSS informando em relação ao bloqueio por 30 dias, né, dos benefícios para fazer novo requerimento. Depois eles corrigiram informando que o auxílio por incapacidade temporária não se enquadrava nessa situação, mas isso. continua bloqueando, né? Continua bloqueando. Continua bloqueando o novo pedido. Isso, então, por isso que é interessante tomar cuidado em relação ao pedido equivocado, porque se, porventura, você perder o requerimento, ele pode dar bloqueado por 30 dias, né? As principais mudanças em relação à portaria número 13, comparado à legislação anterior, é o pedido de prorrogação, que agora é possível fazer o pedido de prorrogação via Teste-Med, que antes não era possível. Então, o benefício foi concedido via Teste-Med. Você consegue fazer o pedido de prorrogação e funciona nos mesmos modos da perícia presencial, não é isso? Marca o pedido de prorrogação, 15 dias antes abre o prazo, até o dia da DCB do benefício. Aí, marcando, prorroga por mais 30 dias, se não tiver vaga. Depois pode prorrogar por mais 30 dias e depois marcar a perícia. Ou até marcar a perícia logo de primeiro, se tiver vaga, não é isso? E nem precisa enviar atestado no pedido de prorrogação. Não precisa enviar atestado. Esclarecido isso. Justamente. E por isso que é interessante a concessão do benefício agora com o documento médico, porque ele permite o pedido de prorrogação. 15 dias antes da cessação do benefício, pode solicitar o pedido de prorrogação, não precisa botar atestado. Esse benefício vai ser prorrogado por 30 dias. Se não houver vaga naquele prazo de 30 dias, para marcação de perícia, ele vai ser prorrogado automaticamente. E quando ele fazer o segundo pedido de prorrogação, for para o terceiro, aí obrigatoriamente vai para uma perícia presencial. Não vai para análise médica, não vai para perícia presencial. Então é interessante a concessão do benefício atualmente porque permite esses pedidos de prorrogação que antes não permitia. Antes, quando dava o prazo de cessação do benefício com atestado médico, tinha que se pedir outro novamente e nesse período que ele pedia outro novamente, o segurado ficava sem receber o benefício, esperando e aguardando o INSS fazer a nova análise documental ou então aguardando fazer a perícia, né, fazer a perícia médica. Hoje fez o pedido de prorrogação, continua recebendo até a data da realização da perícia médica. Então é algo muito interessante hoje, é justamente a possibilidade de pedir fazer a prorrogação. Pedido de prorrogação. Outra mudança que teve foi o prazo máximo de concessão. Já foi 180 dias, que era um tempo do paraíso, né? 180 dias era bom demais a concessão. Aí caiu para 30 dias, ficou em 60 dias depois, ou seja, teve várias mudanças ao longo do tempo. E agora, 90 dias. Então, com a portaria número 13 e 14, ficou a 14, que parece que fala sobre isso, é a 14. Aumentou para 90 dias, que é um prazo razoável. Interessante que quando eu gravei as aulas do FAPREV, no começo de 2025, eu já falava sobre isso, já me antecipando. Porque não ia ficar nem 30, que era um absurdo, e nem mais 180. Então ficou ali no prazo de 90 dias, né? Isso, ficou de 90 dias, porque a portaria número 13, ela fala em 30 dias de concessão. Sim. E por ato do próprio INSS, esse prazo ele pode ser prorrogado, ele pode ser aumentado. O INSS decidiu que um prazo razoável seria de 90 dias, que também a gente acha razoável, uma concessão no prazo de 90 dias. Por quê? Porque dá tempo aquele segurado ele marcar uma perícia de prorrogação se ele entender que ainda está incapaz para trabalhar. Então, se você dá um prazo só de 30 dias e muito pouco, e o INSS demora um prazo para analisar não só o documento médico, professor, mas também tem uma análise administrativa de qualidade de segurado. Aí você passa primeiro para a análise documental das atestado médico, dos exames, aí depois dessa análise da perícia médica, você passa para a análise da qualidade de segurado. E essa análise geralmente ultrapassa os 30 dias, né? Não raramente ultrapassa os 30 dias. Então, se você dá um prazo só de 30 dias, essa possibilidade de prorrogação se torna inócua. Então, com um prazo de 90 dias, é um prazo razoável, né? Se o médico perito entender que é um prazo de afastamento por 90 dias, ele pode dar, inclusive, o médico perito, pela análise do laudo médico, ele pode dar um prazo menor, mesmo que o atestado médico dê um prazo de 90 dias, ele pode dar um prazo menor, mas que dê um prazo razoável, possibilitando que aquele segurado possa solicitar a prorrogação do seu benefício. Sim. Outra mudança foi que agora é possível o indeferimento. Antes não era. Antes, quando não atendia os requisitos da portaria, o INSS colocava em exigência, dando um prazo de 5 dias para que fosse marcada uma perícia presencial, não indeferia. Então não tinha como entrar com ação judicial por falta de interesse de agir, porque não tinha carta de indeferimento. Teria que marcar uma perícia presencial. Agora não, agora tem a carta de indeferimento, já pode judicializar logo. Isso, já tem interesse de agir para judicializar. Então, quando tinha o atestado médico, ele só era pela análise administrativa, é porque tinha um procedimento diferente. Porque protocolava o pedido para o atestado médico,
ele ia para a análise administrativa. Se aquele atestado médico ele não fosse considerado conforme os termos da portaria, tivesse com os requisitos da portaria do INSS, ele era feita uma exigência dentro do meu INSS para que o segurado marcasse a perícia presencial. Aí ele tinha que marcar a perícia presencial, passar pela perícia presencial, para aí sim encerrar o processo administrativo. Porque o judiciário entendia, como ele não marcou a perícia presencial, então ele não tinha interesse de agir, né? Porque o atestado não foi julgado que não estava conforme a portaria, o INSS fazia exigência para ele marcar a perícia médica presencial, fazia a perícia presencial e ele não fazia. Hoje, como não tem esse procedimento, essa rotina de marcar a perícia presencial, o médico já dá o laudo, já dá o indeferimento, então o segurado já tem interesse de agir para solicitar o benefício. Porque agora ele pode recorrer administrativamente, que antes não podia, não é? Você tinha que protocolar novamente. E agora você pode pegar essa carta de indeferimento e entrar numa ação judicial sem medo de ter o seu pedido julgado improcedente na justiça, sem resolução do mérito, né? Falta interesse de agir. Nós vamos receber hoje, estamos recebendo, né? Aqui sexta-feira, na Acadprev, na Carvalho Advocacia, 30 advogados de todo o Brasil, que é o Elite Prev. É a terceira turma que nos visita esse ano. São 30 advogados que vêm de todo o Brasil conhecer toda a nossa operação aqui da Carvalho Advocacia, toda a nossa setorização. E são 2 dias de imersão. Como são apenas 30 vagas, e a gente vai falar sobre o Atestimed aqui, a taxa de concessão do escritório, mostrar modelos perfeitos que a gente utiliza aqui, com todos os requisitos da portaria para que o benefício seja concedido. Nós estamos com a taxa de concessão aqui de em torno de 60% a 70%, né, via Atestimed. Vamos mostrar tudo isso para os advogados que estarão aqui com a gente hoje e amanhã. E como eu falei, são apenas 30 vagas, a gente não abre vagas pelo site, você não tem como comprar pelo site. Então a gente deixa apenas um link logo abaixo na descrição, um link de espera, a pessoa clica, o nosso comercial, assim que abrir alguma vaga, daqui para o final do ano, vai entrar em contato, porque são vagas muito escassas, são poucas vagas, e aí tem advogados aí na fila de espera esperando para vir agora já em agosto, em setembro, e a gente entra em contato. Cleiton, nós estamos com a taxa de concessão em torno de 60% a 70%, não é isso? Isso, no Atestimed. Então, sim, com a taxa de 70%, a gente criou um procedimento padrão nosso aqui de escritório, não é? Quando o cliente chega para a gente aqui com os atestados médicos, exames médicos, se não tiver conforme as portarias, a gente já recomenda ao nosso cliente que procure o médico que acompanha ele e para que ele adeque aquele atestado médico de acordo com a portaria número 13. Então, a gente tem uma taxa de concessão de 60% a 70% de benefício por incapacidade com documento médico, né? Está funcionando. Nós já estamos juntando logo toda a documentação logo no início, né? Isso, se for benefício rural, benefício urbano, já junta logo. Isso, junta logo, mas por exemplo, se o cliente não chegar com a documentação rural pronta e tiver o prazo para protocolar aquele pedido ainda já está escasso, então o ideal é que já protocole, porque primeiro vai ter análise do perito médico, depois vai ter análise da qualidade do segurado e já recomendo o cliente para trazer a documentação rural para que você possa apresentar no requerimento. Então, tome cuidado, inclusive, com o prazo, porque o atestado médico ele tem um prazo. Se aquele prazo passou de 90 dias, você tem que procurar outro atestado médico. Então, se ela estiver próximo do prazo, então a recomendação é que você protocole logo, né, e já orienta o cliente para trazer a documentação para você juntar para comprovar a qualidade do segurado. Mas o ideal é que você junte tudo no requerimento. É requerimento, professor, porque a análise está sendo bem rápida. Por que está sendo rápida? Porque o programa de gerenciamento de benefício ele não é só para análise dos benefícios de reconhecimento inicial de direito, não é só para aposentadoria, salário maternidade, ele também tem esse programa para perícia médica. Sim. Né? Então, esses peritos médicos também estão recebendo um extra. R$ 75 por análise. Por análise. Eles estão recebendo um extra para analisar esses pedidos de benefício. Então, a análise ela está rápida. Esse programa, inclusive, essa forma de atendimento de perícia médica é uma forma de diminuição de fila também, porque tem uma fila de perícia grande, né, no INSS. Então, o INSS cria maneiras para poder diminuir essa fila de espera pela perícia médica. Uma era a teleperícia e agora, que está mais intensa ainda, é a perícia por análise documental. Então, todos os esforços do INSS hoje é para zerar essa fila até setembro. Até setembro. Exatamente. Recebemos aqui o Dr. Cleiton Well, que é diretor jurídico da Carvalho Advocacia. Nós discutimos tudo em relação ao Atestimed, portaria número 1314.
a mudança na operacionalização via TestMed, que aconteceu agora recentemente no sistema Meu INSS, e a gente se encontra novamente na próxima entrevista.